Olá, sejam todos bem-vindos à série Antes da Viagem. A série Antes da Viagem visa entrevistar uma pessoa de cada cidade do estado do Paraná. Isso mesmo! Nesta série nós teremos 399 entrevistas. E durante todas essas entrevistas nós pretendemos conhecer a origem do nome da cidade, sobre a população, a colonização, a emancipação, dados históricos interessantes, pontos turísticos, atrativos naturais, se existe algum prato típico, quais são as curiosidades e as lendas daquele lugar, e se tiver algum outro assunto pertinente, nós vamos tratar aqui. Tudo isso de cada uma das nossas cidades paranaenses. E acompanhando essa série de vídeos, eu tenho certeza que você que está aí na sua casa vai conhecer muito mais sobre o nosso Paraná. Mas tem um outro projeto que eu não posso deixar de falar aqui, que impulsiona essa série Antes da Viagem, que é o Pedalando pelo Meu Paraná. Projeto este que visa visitar de bicicleta cada um dos municípios paranaenses. Aventura que terá a duração de 23 meses, que se inicia a partir de agosto deste ano. E você também pode acompanhar essa viagem aqui no nosso canal do YouTube. Então aproveita, se inscreve no canal, dá aquele like, ativa o sininho de notificações e sempre que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado. E então, vem com a gente, monta na garupa da bike, porque a aventura já vai começar! Estamos começando nesse momento o 23º encontro da série Antes da Viagem, episódio esse que visa entrevistar mais uma cidade do nosso estado do Paraná. Se você não conhece ainda o nosso projeto Pedalando pelo Meu Paraná, faço o convite para você conhecer. Aí na descrição do vídeo tem um link, no card também vai aparecer e você pode conhecer um pouquinho do que se trata esse projeto. Depois de conhecer, e se você gostar da ideia, vai ter um outro link na descrição, dessa vez do WhatsApp, onde você pode participar e receber sempre as informações sobre os novos vídeos e as entrevistas que nós estamos fazendo antes da viagem. E nessa série, nós queremos entrevistar as pessoas dos municípios do Paraná, e para isso, para que nós tenhamos mais divulgação, nós contamos também com a sua ajuda. Você pode se inscrever no canal, pode curtir o nosso vídeo, pode compartilhar com os amigos, pode acionar o sininho de notificações. Sempre que tiver um vídeo novo, uma entrevista nova, você vai ser aí informado. E hoje nós vamos conhecer mais um município do nosso estado, o município de Morretes. E para conversar com a gente, nós vamos receber a professora aposentada Laurice Salomão de Bona. Professora, muito obrigado por participar conosco dessa entrevista e estar apresentando aí o município de Morretes a todos que fazem parte não só do Paraná, mas também do Brasil. Bom dia, professor Joel. Como eu já falei, é uma satisfação muito grande, né? Participar desse projeto, um projeto brilhante, brilhantíssimo. O senhor está de parabéns. E eu me sinto honrada até de ter sido convidada, porque eu amo demais essa cidade, porque Morretes é uma cidade assim, maravilhosa, é uma cidade do ar puro, de bosques e recantos ainda inexplorados, né? Sabe, professor, viver em Morretes é conviver com a própria natureza, assim, reviver a história do Paraná. Aqui lembra muito a história do Paraná. Professora, a gente vai estar passando na viagem aí no dia 14 de novembro. E eu me lembro, a primeira vez que estive em Morretes, eu já estive várias vezes em Morretes, porque é uma cidade que eu gosto bastante, e eu lembro que foi através de uma divulgação que eu fiquei conhecendo a cidade há 20 anos atrás. Na época que tínhamos o cartão telefônico, que hoje a gente não usa mais, tinha lá a divulgação de Morretes e do Pico Marumbi. E foi através desse cartão telefônico que eu fui fazer a minha primeira viagem a Morretes. E eu acredito que muitas pessoas que vão estar assistindo essa entrevista, quem sabe ouvindo falar de Morretes, aí, talvez não pela primeira vez, mas ouvindo com mais ênfase essa história, vai conhecer também essa cidade aí maravilhosa. E nós vamos partir aí da história do nome da cidade, né, professora?
Por que que Morretes é o nome? A gente sabe que tem muita montanha, morro, será que tem alguma coisa a ver? Exatamente. A princípio, veja bem, Morretes foi fundada, já chegamos ao nome à origem do nome, né? Em 31 de outubro de 1733, por João de Almeida. Então, a primeira denominação que recebeu o município foi Povoado do Menino Deus dos Três Morretes. Depois, por causa do grande rio que banha a cidade, o rio Nundiaquara, passou a denominar-se Nundiaquara. Né? E, por último, Morretes. Por que Morretes? Porque nós aqui, eu sempre digo, nós estamos no fundo da bacia, quer dizer, cercado de serras e morros por todos os lados. Né? Então, nós temos aí a Montanha Morumbi, né? Que é uma maravilha, é um lugar para muita excursão, muitos passeios, é maravilhosa, a vista é maravilhosa. Então, daí a origem Morretes, pequenos morros. Tem o grande morro, que é o Morumbi, mas ele é cercado por pequenos morros. E a nossa população não ultrapassa 17 mil habitantes. Ah, muito bem. E eu lembro assim que Morretes tem uma característica especial, porque tem a Estrada da Graciosa que chega aí, né? Eu acho que falar de Morretes sem falar da estrada, a gente deixa uma parte da história de lado, né? Com certeza, a Estrada Graciosa, muito importante, né? Ela foi, ela foi construída, dada a imigração, quando começamos a ter a imigração, né? Quando vieram para cá, os italianos mesmo, até os italianos, né? Participaram, mas antes mesmo dos italianos vieram os alemães, os portugueses, né? Mas a última foi os italianos. Então, muitos foram aproveitados, alguns para trabalhar na estrada de ferro, né? Classificando os trilhos da Estrada de Ferro e outros da construção da Estrada da Graciosa. Agora, sempre pergunto, por que esse nome de Graciosa? Sabe, professor, até um dia fizeram eu achei que foi uma piadinha, que falaram que porque o imperador veio para cá e conheceu as graciosas moças de Morretes, né? Então deu o nome de Graciosa, mas eu não sei. Eu não acredito nisso daí. Mas realmente a Estrada Graciosa é uma estrada muito importante, muito bonita, né? Porque a 277 aqui, nossa, foi muito depois de muitos anos, a gente viajou só pela Graciosa. E eu lembro que é uma estrada bem florida, tem uma flor Muito, característica aí na beira da estrada, vou deixar a professora falar da flor. E uma outra coisa que eu lembro que é típico, que eu passei até de bicicleta nessa estrada, que é uma bananinha que aparece ali em alguns lugares, né? Um tipo específico de isso. banana dessa região, né? É verdade, professora. A flor é a hortênsia, né? A hortência, nossa, é maravilhosa. A subida da Graciosa é maravilhosa, aquelas flores lindas. E agora também, nessa época, tem em Agatirão, né? Em Agatirão, aquela árvore, bom, eu sou meio daltônica, mas acho que é meio lilás, meio roxinha, né? Que ela dá realmente, nessa época do carnaval, da quaresma, né? Ela fica muito florida, fica muito bonita mesmo. O senhor Muito lembrou bem. muito bem. E eu lembro também que é um percurso que muitos ciclistas fazem, né? Descendo ali a serra, porque é muito bonito, né? Tem, eles fazem corridas, né? Aham. Até mesmo corridas eles fazem pela Graciosa, a pé e também de bicicleta. Se bem que com tantos altos e baixos, que é uma coisa medonha, né? Eles conseguem subir de bicicleta com a maior facilidade. É muito bonito mesmo, eu acho lindo demais. Eu nunca pude fazer, porque eu nunca aprendi a andar de bicicleta dentro. Professora, vamos voltar agora para Morretes ali, então. Vamos. Tu falou que a colonização de Morretes é algo bem antigo, né? Então, do período de colonização até a emancipação do município, teve um longo período aí de história, né? Se a professora quiser Com falar um pouquinho certeza. sobre esse período Não, até chegar na emancipação. com certeza, com certeza. Veja bem, professor, em 1646, que Morretes tinha uma fama assim que tinha muito ouro aqui, né? Então, aventureiros e mineradores paulistas aqui chegaram atrás da mina de Penajóia, porque era uma mina, era a maior mina de ouro do Brasil. Muito ouro daqui foi para Portugal. Naquela época,
o único meio de transporte, né, era chegar no Porto de Barreiros, aqui em Morretes, né? E lá tinha o vapor Marumbi e Iguaçu, que levava ouro até Paranaguá, e de lá, um navio maior, todinho para Portugal. Muito ouro de Morretes, dessa mina de Penajóia, foi para lá. Depois, então, aí começaram a chegar, depois desses mineradores, que, lá por 1875, chegaram aqui, então, os germânicos, né, e vieram se colocar, se alojar aqui na América, no lugar denominado América. Por que América? Porque eles eram americanos, então foi denominado América. E ali eles construíram o primeiro motor hidráulico, né? Mas não se acostumaram, porque estavam acostumados com um clima gelado e aqui um calor imenso, logo eles foram embora, né? Depois vieram outros, até que para nós a imigração mais importante mesmo, que aqui ficaram, foram os italianos, né? Os italianos chegaram aqui já com aquela sede de fazer a grappa, né? A grappa, quer dizer, a garapa, porque eles queriam fazer a cachaça mesmo, né? Os italianos, foi aí que nasceu tudo isso daí. Então, com os italianos, eles, muitas famílias italianas, muitos que hoje permanecem até hoje, né? A família do meu marido, do meu sogro, veio de lá também, né? De Bona, veio de lá. Então, aqui, eles queriam vencer, conhecer a América, queriam conhecer toda a história. Depois do ciclo do ouro, então nós tivemos o ciclo da cana-de-açúcar. Aqui em Morretes, nós tínhamos mais de 80 engenhos para socar e secar a erva mate. Mas a erva mate não era produzida aqui, porque a erva mate precisa de um clima gelado para produzir, né? Aqui é muito quente. Então, nos Campos Gerais, ela era plantada, né? Cultivada, e depois vinha no lombo das mulas, pelos caminhos coloniais, temos tantos caminhos coloniais, do Arraial, da Graciosa, né? Então, vinha para Morretes para ser secada e socada. O senhor sabe, nós tínhamos mais de 80 engenhos de soque de erva mate aqui em Morretes. Muito, muito. Foi um tempo assim, de muito dinheiro, muito trabalho. Né? Então, aqui, ele era secado e socado, e depois eram colocadas em barricas e conduzidas, as que voltavam para serem então beneficiadas lá nos Campos Gerais, subiam no lombo das mulas. Né? E aqui ia para a exportação, ele ia através do Porto de Barreiros, né? Em barricas, eram socadas as ervas matas nas barricas e levadas para fora do Brasil. Tá? Foi um ciclo assim muito. Nesse ciclo da erva mate, professor, para saber, foi construído aqui em Morretes o primeiro teatro do Paraná. Ele foi visitado pelo Procópio Ferreira, Bibi Ferreira, grandes artistas de outros tempos, né? Grandes espetáculos aqui. E também, o que surgiu mais com a erva mate? Porque tinha muito dinheiro, né? Os donos tinham muito dinheiro. Também surgiu aqui o barreado e o fandango. Nessa mesma fase, né? No ciclo da erva mate, surgiu o barreado, né? E o fandango também. Então, o barreado, eu acho que o senhor já ouviu falar no barreado de Morretes, né? Já experimentei, inclusive, quando estive aí. Ai, gostou? Bom. Que bom. Então, ele é muito procurado, né? Muito famoso, não só para Morretes, como no todo o litoral. Né? Assim, e o fandango, então o fandango veio para nós pelos sucessores de Cabral. Né? Chegou aqui, então, porque até então, antes de chegar ao fandango, existia só a Chiquinha Gonzaga, lá com as músicas dela, né? Não sei se era samba, o que era, eu não era daquele tempo, era marchinha, aquela marchinha. Coisa. Isso. Então, o fandango chegou para nós aqui e permanece até hoje no nosso município, né? A gente mantém essa tradição, então veio de lá. E era muito interessante, era muito assim, aqui pelos sítios de Morretes, né? Então, eu tive a felicidade de, né,
em 2001, de reviver o fandango de Morretes, né? A minha falecida irmã, professora Elmosa, grande historiadora, ela tinha um grupo de fandango de velhinhos. Com o falecimento dela, a gente foi procurar, vamos trazer de volta o fandango, e conseguimos, sabe, professor, por 13 anos, manter o nosso fandango de jovens, assim, uma maravilha. Então, foi nesse ciclo da erva mate, né? Essa maravilha. Surgiu o fandango, né? O barreado, e também a construção do primeiro Teatro do Paraná. Né? Depois nós tivemos outro ciclo econômico, tivemos o do ouro, a da erva mate, depois a da cana-de-açúcar, que então é a chegada dos italianos, né, que vieram aqui para conquistar a grapa, então aqui construíram seus engenhos, e venceram, porque até hoje nós temos os engenhos de aguardente, né? Maravilhosos. Por sinal, a aguardente é muito famosa, né? Não sei se eu já ouvi falar, mas que é, né? Eu já vi, nunca tomei a aguardente, mas já vi quando estive aí, eu tive a oportunidade de ver. Então é isso, professor, toda a formação de Morretes, essas coisas, então, e continua até hoje. Gente, eu gosto muito daqui, porque é uma terra de tradição, de história, certo? Se eu não me engano, a professora comentou aí do fandango, se eu não me engano, eu acho que é a única dança tipicamente paranaense, pelo que eu estava lendo esses tempos atrás. Não sei se mudou alguma coisa ou se esse fato é bem dessa maneira, né? É bem do Paraná mesmo, né? O fandango, cada estado tem a sua dança, que é bem do Paraná mesmo, principalmente do litoral, professor, sabe? Principalmente do litoral. E então, é uma coisa que mantém até hoje, né? Então, nós tivemos aqui também, voltando a falar só um pouquinho dos italianos, eles fundaram a colônia Nova Itália aqui também, né, professor? É tanta coisa que a gente até começa a esquecer. A colônia Nova Itália, que permanece até os dias de hoje, né? Mas então é isso daí, professor. A nossa história tem muita coisa para contar, a gente até às vezes está misturando as coisas aqui, mas vamos lá, vamos continuar. Tu comentou aí dos fatos históricos, a emancipação do município, né? Se deu quando daí? Após todo esse período? Então, depois ele foi emancipado. Depois da chegada de toda essa imigração, né? Ele foi, porque ele realmente quem mandava que morresse era Morretes, mas depois, quando teve lá, foi já depois passando quase um século, né? Que ele foi emancipado. Porque daí foi crescendo, ele foi surgindo, porque Morretes é uma terra assim, de pessoas, de gente muito importante, grandes escritores, poetas, artistas plásticos, mas eu vou voltar a falar depois disso, né? Então, ele foi emancipado mais tarde, professor, foi emancipado já quase, acho que quase um século depois. Tu comentou da população no início, poderia só repetir para a população atual hoje de Morretes? Então, a população atual é de 17 mil habitantes. 17. É 17 mil habitantes, certo? Então, é que é muito assim, né, professor? O pessoal vem agora, Morretes, vem muita gente para cá, atraída pela cidade, principalmente os aposentados de Curitiba vêm morar tudo para cá, né? Porque é uma cidade mais calma, mais tranquila, né? Hoje a economia da cidade gira em torno do turismo, tem uma indústria ou tem a agricultura? Agricultura, sim, a agricultura aqui é plena, é maravilhosa, é um município agrícola por excelência, né? Aqui tudo dá. Até parece que Pero Vaz de Caminha passou por aqui quando ele diz que tudo que se planta dá, porque realmente, todos os dias, professor, sobe caminhões de verduras daqui lá para o Ceasa, em Curitiba, né? Porque aqui é uma terra muito boa, que tudo dá, realmente é uma maravilha. Maravilha. Vamos falar então dos pontos atrativos turísticos, né? Sim. Que tem vários na cidade, e além dos atrativos naturais também, né? Que também tem bastante na cidade. Para quem gosta das duas áreas, tem dos dois aspectos. Então,
Nós temos o ponto turístico, o ponto maior é o Pico do Morumbi, né? Que tem 1.539 metros de altitude, muito procurado pelos corajosos, né? Vão lá, vão escalar, e toda semana, acredito que ontem muita gente estava subindo, descendo, porque é bem nos finais de semana, né? Eles vão de trem até a estação do Morumbi, e daí eles escalam. Também tem o Pico do Morumbi, o Salto dos Macacos também tem um lugar bonito, muito visitado, né? A Estrada de Ferro Curitiba, Paranaguá também, a Estrada da Graciosa, muito procurada, né? Como o senhor bem lembrou, passeios ciclísticos, né? Até corridas de buggy, aqueles carrinhos velozes, né? Fazem para a Estrada Graciosa. E quando não, a pé mesmo. Sempre tem aqueles encontros, já pessoas de idade subindo aquelas rampas, eu fico tão admirada como é que eles conseguem, né? Nós temos outro ponto muito bom aqui, professor, é o Ecoa Parque. Ecoa Parque fica na subida da Graciosa, fantástico, sabe? Ali, para a visitação, até eu tenho minha neta, que é diretora lá. É maravilhoso, espaço lindo, tudo natureza, tudo muito natural, um espaço lindo demais, sabe? É digno, assim, de ser visitado. As pessoas telefonam, marcam lá, né? O Ecoaparque. Nós temos o caminho de Itupava também, né? O caminho de Itupava, que foi um caminho muito percorrido, né? Pelos aventureiros, né? Porque hoje também, agora já está diferente, já tem como caminhar melhor, né? Mas mesmo na época mais remota, ele era muito procurado. Nós temos também o ponto turístico maravilhoso, a nossa igreja de Nossa Senhora do Porto, né, que tem a Via Sacra, feita por Teodoro de Bona. Teodoro de Bona, um grande artista morretense, né? Ele fez uma Via Sacra, ele fez a pedido de um padre, pintou as 14 estações belíssimas da Via Sacra. Quando vier para Morretes, não esqueça de visitar, é maravilhosa, né? E também a igreja de São Benedito, que foi construída pelos escravos, né? Que também todo domingo tem missa. Então, ali a gente vê a antiguidade, né? A antiguidade de tudo isso. Tem muitos pontos turísticos. Morretes é muito belo. Além de ver aqui o Caminho do Anhaia, né, que fica bem perto aqui lá da minha casa, tem lugares lindos. Eu, lembrando aqui da cidade, né, eu ressalto assim, de uma coisa que fica na minha memória, né, que pela cidade passa um rio maravilhoso, limpo, né? Muitos restaurantes, inclusive, tem uma varanda sobre o rio, na qual você pode almoçar ali, olhando o rio, uma praça, e o centro histórico, né? O professor pode falar um pouquinho sobre o centro Com histórico certeza ali? posso, com prazer falar. O senhor falou dos restaurantes à beira do rio, é o Rio Mundiaquara. Uhum. Aquele rio ali era navegável. Sabia, professor, que por aquele rio é que levava erva mate dos engenhos até Barreiros para ser mandado para fora? Esse rio é muito importante. Realmente tem vários restaurantes, a maioria estão sobre o rio, né? E também as praças. O senhor vê, perto, lá em cima, bem em cima, perto do paredão, como a gente chama, né, que tem lá tem a Praça Silveira Neto, né, em homenagem ao grande artista morretense, poeta, autor do nosso hino morretense, Silveira Neto, né? Temos a praça também, Rocha Pombo, filho de Morretes, grande historiador. Temos até a Casa Rocha Pombo, que também é denominada Casa Rocha Pombo, não porque ele nasceu ali, não. Foi no centenário dele, porque ele nasceu em 1853. Em 1953, essa casa foi denominada Casa Rocha Pombo em homenagem a ele, o ilustre filho de Morretes, que todos nós temos muito orgulho. E nessa Praça Rocha Pombo, professor, foram trasladadas as cinzas dele do Rio de Janeiro para cá, porque ele faleceu no Rio de Janeiro, sabe? Então, estão ali. Então, é uma praça muito bonita, assim que muito visitada, os turistas chegam ali, querem saber da história. São as duas praças principais. Sem falar também que a estação, né, a estrada ali tem o calçamento ainda em pedra, né, em algumas partes da cidade, É né, e verdade. a estação também são lugares assim muito bonitos de se passear, né?
Pelo menos eu, quando estive aí, né, fui justamente para fazer essas aventuras aí do Pico Que Marumbi. bom. E toda vez que eu descia, eu passava ali um dia aí em Morretes. Na minha opinião, uma das minhas cidades favoritas. Não que as outras não sejam, né? Mas eu estive várias Sei. vezes, essa oportunidade a gente lembra bastante, né? Muito bom, muito bom. Viu, professor? Eu estava falando para o senhor de Rocha Pombo. Rocha Pombo, eu considero, nós, acho que o mundo considera o maior historiador. Ele escreveu a história do Paraná, história do Brasil, claro, o Paraná está no Brasil, a história do Brasil em 10 volumes, é uma obra-prima, maravilhosa. Graças a Deus, lá na Casa Rocha Pombo, nós temos essa coleção, sabe? É maravilhosa. Muita singeleza no escrever, sabe? Muita emoção. Ele escreveu com emoção, realmente, a história do Paraná e do Brasil. Maravilha. Professora, vamos falar de festa agora. Quais são Ah, as festa. festividades da cidade aí de Morretes? Então, professor, aqui as festividades são muitas, né? Nós temos aqui as festas. Nós temos a festa, o aniversário da cidade, que é 31 de outubro, né? Agora, por causa da pandemia, não está acontecendo nada, né? Mas já nossa, desfiles maravilhosos, sabe? Em cada desfile contando um pedaço da história de Morretes, né? É, nós temos as festas religiosas, dia 8 de setembro, da nossa padroeira, Nossa Senhora do Porto, né? Temos a festa de São Benedito, né? Também, que é muito venerado, né? São Benedito é um santo assim maravilhoso, realizou muitos milagres aqui nessa cidade, principalmente na época da escravidão, sabe? Verdadeiros milagres mesmo, assim, até a gente fica emocionado quando a gente lê. Nós temos a festa do Divino Espírito Santo, que também é muito famosa, e temos a festa feira. A festa feira é uma festa, assim, professor, que a minha falecida irmã, que era historiadora, ela idealizou a primeira festa, onde mostrava, onde mostramos até hoje, o artesanato de Morretes, que aqui tem muito artesanato. Então, é festa agrícola e artesanal, festa feira agrícola e artesanal. Artesanal mostrando a habilidade dos nossos artesãos, né? A habilidade de trabalhar com a folha de bananeira, né? Fazer sacolas de folha de bananeira, fazer bolsas, tapetes com cipó em pé, né? Em B, né? Fazia muito dessa coisa, com palhas, né? Então, era tudo assim, muito tirando da natureza para construir, né? Então, daí, artesanal. Então, artesanal, uma festa maravilhosa, e também é uma festa assim que faz relembrar muito a história. Sempre tem algum estande lá que mostra parte da história de Morretes. Por que agrícola? Porque Morretes é terra dos agricultores. Então, professor, o senhor precisa vir para Morretes quando voltar a ter, que Deus abençoe e termine tudo isso, né? Então, venha assistir, venha participar de uma festa. A melhor agricultura. Então, é a coisa mais linda de ver, professor, aquela fruta, aquela verdura, aquela de muito boa qualidade, exposição de flores, sabe, tudo que é aqui cultivado, maravilhoso. É uma festa imperdível. Pena que agora nós não estamos tendo, mas se Deus permitir, logo vamos voltar a ter a festa. Então, nessa festa tem o artesanato, tem a agricultura, e ainda até nós fazíamos também a apresentação do fandango, né? Dançar o fandango, que também é tradicional da nossa cidade. Okay. Podemos falar do prato típico, então, né? Já que tem festa, tem prato típico, né? O barreado, né? Então, veja, sabe como é que surgiu o barreado? Não, Veja, não professor, conheço. era bem assim, no ciclo da plantação da erva mate. Então, os donos dos engenhos tinham suas mansões, né? E os empregados moravam no sítio onde plantavam. Então, cada vez que eles iam levar o dinheiro para o patrão, o patrão servia uma comidinha, né? Mas fazia comprar aquela carne de segunda, um ensopadinho. Eles adoravam, porque lá eles comiam só carne de animal, de ave ou de porco, né? Quando eles voltaram para o sítio, disseram, puxa, vamos fazer igual? Só que eles tinham plantado lá, tinha o louro, tinha o cominho, né?
tinha todas aquelas ervas que podiam adicionar no barreado, né? E tinha a cebolinha, né? A cebola e toda aquela coisa. Aí, quando os patrões, um dia os patrões foram visitar como estava a plantação, eles ficaram assim admirados. Puxa, mas que comida gostosa, né? Também, o que os patrões não tinham, o que eles tinham? A farinha. Eles plantavam mandioca e faziam a farinha. E eles se viram, os patrões, escaldando o barreado na farinha de mandioca puríssima, né? Então, isso ficou assim uma coisa maravilhosa. Isso aí ficou passando de pai para filhos, né? Puxa vida, que maravilha! Os patrões já levaram, trouxeram a novidade. E com isso, mais gente, mais pessoas passaram a visitar o sítio. Aí propagou-se o barreado, né? Barreado é um típico daqui, muito de Morretes, dentro do Nini Paranaguá também. Não vou dizer que não, né? Mas dentro da história de Morretes, essa é a história do barreado, que originou-se no ciclo da erva mate, né? Muito procurado até hoje, assim, muito gostoso. Por sinal, professor, quando o senhor vier aqui em Morretes, eu vou fazer um barreado para o senhor, porque eu sei fazer. Maravilha! Tá bom? Esse caseiro, Não, é muito bom, porque aí, sabe, professor, eles viram assim, né, lá no sítio. Pô, mas está secando, 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 como é que vamos deixar essa panela aberta, né? Aí o que eles fizeram? Era a panela de barro, né? Panelinha de barro. Aí eles fizeram, então, a tampa da panela, mas assim, não saía o vapor, né? Eles pegaram a farinha de mandioca com cinza do fogão e farinha de mandioca, misturaram na água e barrearam a panela do barreado. Daí a origem do nome barreado, que é uma delícia. A panela de barro. Sabe, professor, a panela de barro fica muito gostoso mesmo, é uma delícia. Eu já fiz a panela de barro também, mas hoje eu faço na panela grande de alumínio mesmo. Para facilitar. Para facilitar. É que hoje já não se encontra panela de barro muito boa, sabe? Eu fiz muito em panela de barro, mas tem que ser aquela panela muito. Não é de qualquer barro, não, sabe? Então, para não passar o sabor para o alimento. Exatamente. Professora, vamos chegando aqui nos momentos finais da nossa conversa. E se a professora tiver alguma curiosidade a mais sobre Morretes para compartilhar com o restante aí do pessoal que está assistindo, né, que é do resto do Paraná ou do Brasil, né? Olha, professor, a bem da verdade, nós temos muitas lendas aqui. Do fantasma, da escrava Anhaia também, né? Por que escrava Anhaia? Isso eu vou contar rapidinho para o senhor. Essa lenda da escrava Anhaia é assim, a Anhaia era uma negona forte que trabalhava no ciclo da erva mate, cuidando, ela amamentava os filhos, porque as donas não queriam amamentar os filhos, era uma ama seca, ama de leite, né? E quando a Anhaia, ela ficou mais velhinha, eles quiseram prestar agradecimento, então eles fizeram uma casa para Anhaia, para a nega Anhaia, um pouquinho mais longe da localidade de Anhaia, onde eles estavam, né? E ali ficou denominado Mundo Novo do Anhaia, certo? Então, ela era uma pessoa maravilhosa em agradecimento, e ficou. Hoje nós temos o Mundo Novo do Anhaia, por causa dessa lenda, por causa da história do tempo da erva mate. Tá? É uma comunidade, é um distrito de Morretes hoje. Nossa, tem até escola, tem tudo lá. E as lendas, tem a história da mula sem cabeça, né? Tem várias histórias, sabe? Muitas, assim. Eu até fiz um trabalho do Fantasma do Central, então tinha a lenda da curiosidade da Rua 15, ela era muito curiosa, tudo queria saber. Uma noite estava passando uma procissão enorme, 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 isso é uma lenda, né? E daí ela ficou assim, muito curiosa, quanta gente, havia muita vela. De repente chegou uma pessoa e entregou para ela uma vela, né? Ela pegou e guardou no armário, de manhã ela foi ver, era uma canela de defunto, ela ficou louca, né? Porque era uma procissão dos mortos que estava indo ali, né? Então, tem muitas lendas, sabe? Gostosa de ver. Então, tem tudo isso por isso, professor. Eu tenho muita coisa para contar, eu tinha vontade de falar muito mais, eu sei que o tempo está expirando, né? Então... Mas isso é interessante porque deixa um gostinho de quero mais para quem estiver em casa assistindo, de ir pessoalmente em Morretes conhecer um pouquinho mais da história desse município. É verdade, é verdade.
Bem, professora, nós agradecemos a sua participação, a sua disponibilidade em falar um pouquinho aí da cidade de Morretes para a gente e deixar o convite para conhecer pessoalmente esse lugar aí fantástico, né? Venha, professor, quando você vier para cá, eu terei muito prazer de recebê-lo, de fazer uma reada para o senhor, como eu prometi. E venha para cá, sim, Morris, o senhor já conhece, é uma cidade maravilhosa, né? E eu estou muito feliz de estar falando, desculpe se eu não fui mais clara com os senhores, porque eu teria muito mais que falar, mas eu estou satisfeita, muito alegre, feliz e agradecida de ter participado com o senhor. Desejo felicidades para o senhor nesse projeto, certo? Maravilha. E nós agradecemos a você que acompanhou também mais esse episódio de antes da viagem. E lembrando, né, de segunda a sexta-feira, às 18 horas, nós temos um episódio novo. E se você já perdeu algum, só ir lá na playlist e verificar os episódios passados. Sempre tem muita cidade daqui para frente ainda. Então, vai acompanhando e nós nos encontramos agora no próximo episódio. Até mais. Até mais, professor.